Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um outro grupo de substâncias orgânicas, né? Que são os lipídios. A aula anterior eu comecei um pouco a falar sobre eles. Na verdade, eu falei apenas sobre os seus componentes, né? Então, você tem lá, para a constituição dos lipídios, o álcool, que cada grupo de lipídio vai ter um álcool específico. O mais comum, os dois mais comuns são o glicerol, né, que a gente encontra muito nas questões de biologia, e o colesterol, que vai ter, ocasionalmente, a possibilidade de provocar problemas de saúde, mas isso tudo, claro, quando ele estiver em excesso, porque todas as substâncias em que a gente tem a capacidade de assimilar tem o seu benefício, mas é claro que a dosagem é o que a gente sempre diz, né? A diferença entre o remédio e o veneno é sempre a dose. Então, a dosagem dele, quando se eleva, aí sim é que ele passa a provocar alguns distúrbios. Bom, então, a deixa, né, da aula anterior foi sobre os seus componentes, as diferenças que existem entre ácidos graxos saturados, ácidos graxos insaturados e como são produzidos as gorduras trans, né, que são ácidos graxos insaturados, tornados saturados por um processo de hidrogenização. Esse nomezinho aí deixado. O que fica para hoje, né? Eu falei das funções, função estrutural, função de reserva de energia, mas o que fica para hoje é a gente analisar os grupos de lipídios, né? Então, são grupos de lipídios simples, que a gente tem os triglicerídeos ou glicerídeos, os esterídeos e os cerídeos. E tem os grupos de lipídios complexos, que são os fosfolipídios, esfingolipídios e carotenoides. Esses grupos de lipídios todos, claro, têm suas particularidades, mas quais são aqueles que têm maior interesse, né, para que a gente faça um apanhado geral que seja importante para você ter conhecimento próprio, como também para que você possa fazer uma prova de vestibular, os vestibulares que vierem por aí, com uma gama de informações bem filtrada, né? Precisa filtrar, é muita informação que existe, e a função da gente aqui é orientar vocês a utilizar os melhores métodos para poder entender as informações e filtrar as informações, para que você não vá tentar sempre captar aquilo que não tem muito interesse, muito superficial, muito, às vezes, muito minucioso, e que às vezes não tem necessidade, você só passa a perder tempo e deixar de lado o que mais interessa. Então, o que a gente vai tentar fazer é isso, analisar os principais grupos de lipídios. Para analisar, então, a gente precisa comentar sobre esse grupo de lipídios, que vai dar aqui para vocês, que são os triglicerídeos, certo? Então, comentei com vocês quais são os grupos de lipídios que a gente tem. Desses grupos de lipídios tem os triglicerídeos, os esterídeos e os cerídeos, tá? São três. Bom, o grupo geral a gente chama de glicerídeos, tá? Porque ele vai ter um álcool que vai definir o nome dele, que é o glicerol. Mas aí a gente vai tratar exatamente desse triglicerídeo para entender como é que é o processo de formação, a síntese dessas substâncias, que normalmente a gente pode até, no meu caso, né, eu passo para o meu aluno de 8º ano esse conceito aí de triglicerídeo. O que eu não passo para ele é a composição química ou a representação química da reação de síntese de um triglicerídeo, que vocês, agora no 1º ano, têm a possibilidade de compreender melhor. Bom, a função geral desses triglicerídeos. Bom, eu posso começar indicando, tá, para relacionar logo com essa função que está aí na tela, quais são os representantes desses triglicerídeos. A gente tem como representação os óleos e as gorduras.
Tá? Então, óleo e gordura são os representantes dos triglicerídeos. A diferença básica entre eles, a diferença química, é em relação ao tipo de ácido graxo saturado que vai encontrar em cada um deles. Nas gorduras, como são lipídios sólidos, eles são ricos em ácidos graxos ácidos graxos saturados. Os óleos, né, como tem a constituição líquida na temperatura ambiente, eles têm ácidos graxos insaturados. Não só insaturados, mas tem ácidos graxos insaturados na sua composição, que faz com que ele tenha essa fluidez. Mas em ambos os casos, tanto gordura quanto óleo, eles têm a função de reserva de energia. No nosso caso, onde é que fica essa reserva de energia? A gente pode encontrar na medula óssea amarela, lá comendo aquele pirão de mocotó. Muitas vezes o cara lá no pirão de mocotó pega o mocotó, dá uma batida nele para sair aquela coisa amarela de dentro do osso. Que é aquilo, gente, é o tutano, é assim que a gente chama. Aquele tutano nada mais é do que a medula óssea amarela, e essa medula óssea amarela, ela é gordura, é uma reserva de energia. Só que a nossa reserva de energia mais notável, né, ela fica sob a pele. É a terceira camada que a gente encontra, epiderme, derme e a hipoderme. Essa daqui varia de tamanho. Se você teve um acúmulo muito grande, ou alimentação rica em gordura, ou alimentação rica em açúcar simples, a tendência é você transformar tudo isso em gordura. O álcool também, quando você assimila álcool demais, no meu caso não, que eu não tomo, mas para quem toma lá seu álcool na cerveja, nas bebidas alcoólicas, é uma substância extremamente energética. Então, quando ela chega no seu corpo, além de energética, ela é tóxica. Tá? Primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que ela é tóxica. Ela afeta diretamente o sistema nervoso. Então, o nosso corpo tem que se defender dele. E como é que a gente se defende? Degradando aquela substância ou transformando essa substância numa outra que eu possa guardar sem prejudicar demais, prejudicar vai, porque ela vai aumentar a quantidade, mas demais o corpo de uma pessoa. Então, o fígado vai fazer esse processo de conversão, vai transformar o álcool que a pessoa assimilou em gordura, ou metabolizar para jogar ele para fora, como acontece com o colesterol através dos sais biliares. Então, quando você faz essa conversão, que o seu corpo faz, ele transforma aquele álcool em gordura. Então, excesso de açúcares no corpo é convertido em gordura, o álcool que a gente assimila é convertido em gordura, mas num mecanismo mais de defesa, e a gente tem a assimilação do próprio componente lipídico na dieta. Então, tudo isso faz você ter que guardar. Então, essa substância que fica guardada, futuramente ela vai ser utilizada como forma de fonte de energia, caso falte carboidrato. Então, por isso que uma pessoa, quando tem vontade de emagrecer, ela tem que reduzir, claro, a ingestão de alimentos ricos em gordura, mas também alimentos ricos em açúcares simples, e fazer atividade física. Porque você não assimila substâncias energéticas e tem que gastar suas reservas. Onde é que a gente tem essa reserva? Na tela subcutânea, na hipoderme. Essa tela subcutânea, no porco, a gente chama de bacon, é aquela grande camada de gordura que fica abaixo da pele. Então, a função geral, nesse caso, é a reserva energética. Mas e os óleos? Como é que os óleos podem ser considerados reserva de energia? De onde é que são extraídos os óleos que a gente utiliza, por exemplo, como para fazer as comidas? É o óleo de soja, é o óleo de milho, é o óleo de girassol, sempre daquele relacionado com a parte frutífera ou o fruto, ou a semente daquele material. Bom, o que tem na semente da planta? Na semente da planta tem uma plântula, ou seja, uma planta em miniatura, que vai precisar de fontes de energia imediata, já que ela não tem ainda a possibilidade de fazer fotossíntese. Ela obtém essa energia do amido que ela tem armazenado e do óleo que ela tem armazenado. Então, é lá, na semente, que a gente encontra uma grande concentração, porque é lá que tem um organismo que precisa de energia reservada, guardada para ele. Assim que ele passar a fazer fotossíntese, já não interessa mais aquela fonte de energia. Tá? Então, a gente tem como função reserva energética, seja óleo, seja gordura. Os exemplos estão aqui e a composição
glicerol, que vai ser o álcool, e 3 moléculas de ácidos graxos. Então, por isso que a gente chama de triglicerídeos. São 3 moléculas de ácidos graxos ligados ao álcool, que é o glicerol. Então, como é que é formado esse triglicerídeo? Para a gente entender, tem que lembrar daquela reação de síntese por desidratação. Então, está aí a representação da molécula de glicerol. É uma molécula com 3 carbonos, 8 oxigênio e 3 oxigênio, 8 hidrogênios e 3 oxigênio, C3H8O3. Mas, nesse caso, observe que para cada átomo de carbono tem um OH aqui fazendo a sua ligação. Lembrando porque que o O tem que ter o H do lado, porque o oxigênio precisa de 2 ligações para ficar estabilizado. Então, para cada molécula dessa, vai ocorrer a necessidade de se ligar uma molécula de ácido graxo a cada carbono desse. Ó. Então, aqui você tem um primeiro componente, um segundo componente e um terceiro componente, certo? Então, esse componente aqui, esse R representa uma cadeia longa, tá, gente? Aqui é a representação do radical ácido e aqui representa uma cadeia longa que eu vou demonstrar daqui a pouco. Mas são 3 moléculas, primeira molécula, segunda molécula, terceira molécula. Então, uma molécula de glicerol ligada a 3 moléculas de ácido graxo. Observe que esse ponto daqui eu circulei, está circulado, porque é exatamente onde vai acontecer a ligação química, em que saem 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio, e esse carbono agora, essa ligaçãozinha que está aqui, ó, ela vai direto para esse outro oxigênio e junta a molécula, que é o que vai acontecer, certo? Ela vai ser retirada, vai ser perdida, ocorre perda de molécula de água. Então, se eu tenho 3 moléculas de ácidos graxos sendo ligadas, logicamente que eu vou perder 3 moléculas de água numa reação química como essa. Então, representando simbolicamente, ficaria assim. Agora, se eu quisesse colocar essa representação como uma cadeia lateral mais completa, né? Então, aqui, ó, ligou o ácido graxo, o glicerol, 3 moléculas de ácido graxo e perda de 3 H2O, certo? Ou seja, porque uma H2O de cada ligação que aconteceu com cada um desses oxigênios dos carbonos presentes no glicerol. Então, do primeiro oxigênio, uma ligação. Do segundo carbono, outra ligação. Do terceiro carbono, uma terceira ligação com 3 moléculas distintas. Essa molécula, para se representar, ficaria essa coisa linda aqui, gente. Ó, observe como fica bonitinho. Ó. O glicerol, o que era glicerol, porque agora não é mais, é um triglicerídeo. O glicerol, o carbono do radical ácido, tá? E a longa cadeia carbônica, observe que entre cada carbono só tem um tracinho, indicando que tem uma ligação simples. Só tem um tracinho. Cadeia mais longa, cadeia mais curta. Então, isso daqui seria a representação de uma gordura. Por que é uma gordura? Porque ela é rica em ácidos graxos saturados. Cada carbono está cheinho de ligação simples ou entre os carbonos ou com os hidrogênios, certo? Então, isso é uma formação de um triglicerídeo. Como é que ele é representado? Bom, o segundo grupo de substâncias de lipídios, né, são os esterídeos. Eu acho que vocês já ouviram falar, por exemplo, do termo esteroides. Né? Os esteroides, anabolizantes, é porque eles são derivados desses grupos de lipídios que a gente tem aí, tá? Que são os esterídeos. A composição química dele são ácidos graxos e o álcool que está presente é o colesterol. Então, muitas vezes nas questões de vestibulares, até nas minhas questões de prova de ensino médio, eu coloco lá para o aluno que o colesterol é um lipídio de grande importância, tal, mas que pode prejudicar. Aí o cara fica ligado no finalzinho da informação e lá é a casquinha de banana que a gente coloca sempre para o aluno se atrapalhar e acabar errando. Não que a gente queira, mas a gente força ou faz ele tender a isso. Então, esse colesterol não é um lipídio, ele é um álcool que faz parte da composição dos esterídeos e que, por sua vez, vai ter funções relacionadas com a formação de outras substâncias, como vitamina D, como os hormônios sexuais, que a gente vai entender daqui a pouquinho. Bom, porque tanto, gente, ele é tão importante, o álcool desses esterídeos, ele é tão importante,
que a gente não fala dos esterídeos como um todo, a gente fala do colesterol como fonte principal ou ponto principal para analisar esse grupo. A primeira coisa que a gente tem que se fazer, a primeira questão, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer: ácidos graxos são substâncias boas ou substâncias ruins? Aí o cara fala, não, peraí, professor, ácido graxo é ruim, porque fulano de tal está com colesterol, e como ele está com colesterol, ele vai ter que tomar remédio? Bom, eu estou com colesterol, você está com colesterol, todos estão com colesterol. O que a gente não pode ter é nível de colesterol elevado, até porque é um álcool que a gente consegue sintetizar. Existem algumas variações, né, de colesterol, que são, a gente chama de DI do colesterol, por exemplo, que são produzidos por plantas. Então, a gente tem a possibilidade de assimilar. Como ele não é produzido pelo corpo humano, então a gente assimila, usa e joga fora. Mas o colesterol que a gente produz e fica com ele, certo? Então, por isso que, às vezes, quando a gente tem alimentação de origem animal, que é a nossa, esse colesterol é o mesmo. Então, quando a gente absorve, que a gente assimila lá no intestino, como ele é semelhante, igual ao que a gente produz, ele não sai do corpo, ele fica retido. E se ele fica retido juntamente com aquilo que eu já consigo produzir, a tendência vai ser ele aumentar o nível no nosso corpo. E aí é que ele pode provocar prejuízos. Existe a possibilidade de esse colesterol que está no corpo ser metabolizado por algumas funções, por isso que às vezes você toma medicamento para eliminar ou baixar o nível dele. Claro que a alimentação é a forma principal, né, de você regular, de você controlar. Bom, então esses colesterols, né, ou colesterol, ele pode ser dividido em dois grupos, ou em dois tipos, que a gente chama de HDL colesterol, chamado de bom, e o LDL, que é chamado de ruim. Agora, gente, HDL colesterol, LDL colesterol, o colesterol por si só, ele vai desempenhar as mesmas funções, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O que vai diferenciar é como esse colesterol ele é transportado pelo corpo. Então, se ele for aquele colesterol que eu sintetizo, tá? Que o corpo da gente sintetiza, ele não é transportado por essa lipoproteína de alta densidade. HDL significa o H de height, D de densidade e L de lipoproteína. Tá? A literatura inglesa que está aí. Então, a lipoproteína de alta densidade. Certo? Se fosse em português, seria LAD. LAD, lipoproteína de alta densidade. Como está em inglês, é HDL de high, que significa alto. Então, você tem lá, por que ele é considerado bom? Ele faz a mesma coisa que o outro colesterol que a gente produz. Esse é o que a gente assimila, que só é obtido através da alimentação. Então, nesse caso, ele é considerado bom porque o que provoca prejuízo para a gente em relação ao colesterol é o nível alto. Então, se eu não mantiver durante muito tempo esse colesterol no meu corpo, isso vai ser bom, porque a tendência dele vai ser baixar esse índice. Então, quando o colesterol está sendo transportado pela LDL, que é a lipoproteína de alta densidade, a tendência dele é ser levado para o fígado, metabolizado nesse órgão industrial, né, que é o fígado, e é jogado para fora através de sais biliares. Se eu consigo jogar esse colesterol para fora, eu considero ele bom. Mas se eu não consigo fazer isso, se eu não consigo levar isso daí para fora e ele fica retido no corpo, a tendência vai ser aumentar esse nível. Então, ele vai ser considerado ruim, que é o caso do LDL, certo? Então, HDL ligado a uma lipoproteína de alta densidade é transportado para o fígado e eliminado no intestino sob a forma de sais biliares. O LDL colesterol é considerado ruim porque ele é exatamente o oposto. Ele não vai embora, ele fica retido, ele se acumula nos tecidos e aí, por isso, ele é considerado ruim. Porque a tendência dele vai ser elevar o nível dessa substância no meu corpo. Tranquilo? Bom, por que eu não posso ficar sem colesterol no corpo? Então, a gente vai ter que lembrar das funções. Ele participa da formação da membrana celular, ele é um precursor da vitamina D, certo? A gente absorve colesterol é metabolizado no corpo, ele só atua nas células do melanócitos,
vai ser quebrado, degradado, e como resíduo vai ser liberado uma substância chamada vitamina D, pela ação dos raios solares, da radiação ultravioleta na pele, e a vitamina D é aquela que vai aumentar a absorção de cálcio lá no intestino. Então, colesterol é importante até para os ossos, porque ele faz parte, ou ele é precursor da vitamina D. E a vitamina D é aquela que aumenta a absorção de cálcio, e que esse cálcio vai ser levado para ou reestruturação ou manutenção da estrutura óssea. Então, é extremamente importante. E precursor dos hormônios sexuais. Então, a progesterona, os estrógenos, né? A testosterona, são hormônios de origem do colesterol. A gente diz que é de origem lipídica, mas de origem do colesterol. Pô, mas por que ele vai ser ruim? Ou quando ele vai ser ruim? Ele só vai ser ruim, gente, porque quando ele tiver em excesso, ele vai se acumulando, tá? O colesterol vai se acumulando nos vasos sanguíneos, principalmente nas artérias, e nesse caso, como ele tende a se ligar a ácidos graxos, ele tende a formar placas de gordura, porque gordura se mistura com gordura. Ou seja, as substâncias apolares se isolam da água e tendem a ficar onde estão as substâncias apolares. Então, ele gruda, tende a fixar outros grupos de lipídios que estão circulando, como, por exemplo, os triglicerídeos. Mas essas placas de gorduras, elas, além de diminuírem o diâmetro, o calibre, porque ela vai se acumulando e fechando, mas mais do que isso, é nesse local que pode acumular cálcio, tá? E provocar enrijecimento da artéria. Então, quando essa artéria fica rígida, tá? Que ficou essas placas de ateroma, são placas de gordura, e que depositou cálcio, aí enrijeceu a artéria. E a artéria, gente, ela precisa de mobilidade para poder suportar a pressão sanguínea quando tiver a pulsação. Se não tiver essa mobilidade, se ela tiver enrijecida, é como você tem uma tubulação ressecada. Assim que tiver a pressão, ela quebra, ela rompe. E esse rompimento é o que a gente chama de acidente vascular. Se esse acidente vascular ocorrer no cérebro, a gente chama de acidente vascular cerebral. Mas ele pode acontecer em qualquer região do corpo, ele pode acontecer na perna, braço, não importa. Mas o que mais prejudica, é claro, são os órgãos mais vitais, cérebro e o coração, certo? Então, por isso que, como consequência também, né, gente, se o diâmetro dele não dilata, a pressão ela vai ser sempre aumentada nesse vaso. Então, a tendência de aumento de hipertensão. Porque realmente a pessoa sente um pouquinho de cansaço. Então, o que é que eu vou fazer? Tá com nível de... Primeiro tem que fazer exame para saber como é que está o nível de colesterol. Fez o exame, está tranquilo, beleza. Mantém sua dieta. Uma pessoa magra pode ter nível de colesterol alto? Claro. Tá? Por que pode? Porque o colesterol não é gordura. O que aumenta, o que provoca obesidade é o triglicerídeo, que é outro grupo de lipídio. Então, a pessoa pode ser muito magra, mas ela tem um nível elevado de colesterol. E por isso, ela ser uma pessoa hipertensa, ela tem problemas vasculares, ela pode sofrer um derrame, certo? Não precisa necessariamente ser uma pessoa gorda. Ok? Bom, os outros grupos de lipídios, a gente tem aí os cerídeos, que formam as ceras. A cera, tá? Aquela do vidro que você tem que limpar de vez em quando. É um resíduo, né, da atividade do ouvido externo, que você tem que retirar o excesso, muitas vezes, para que não obstrua, não tampone, mas você tem que ter um cuidado da forma de tirar, para não jogar para dentro, porque às vezes uma pessoa está com problema auditivo e acha que está ficando surda, e na verdade só tem acúmulo de cera, e aí o médico especialista vai lá, faz uma lavagem, essa lavagem ele coloca um líquido oleoso, tá? Por quê? Porque ele consegue dissolver, consegue dissolver a cera que está acumulada, e aí faz uma limpeza no seu ouvido, fica mais fácil de retirar aquele excesso. É como se você botasse o dedão aqui e tal, para tapar o ouvido, fica mais ou menos aquele som opaco, e isso aí é simplesmente limpeza. Pode ser uma pessoa que limpe direto, tá, gente? Com cotonete. Mas ela limpa de forma que ela empurra a cera em vez de retirar o excesso. Então, não é interessante limpar todo dia, tá, gente? Para não estimular e provocar lesões e levar contaminações. Lembrando que as abelhas utilizam a cera como forma construtora, certo? Como forma construtora.
as plantas produzem cera, mas para impermeabilizar as folhas e evitar a desidratação. Às vezes, algumas frutas, né, o pessoal, para deixar a fruta mais bonita, mais conservada por mais tempo, como laranja, você chega no supermercado, a laranja está brilhando, ela está coberta de cera ali, para que evite a desidratação e ela fique murcha mais rápido, né? Você tem um fruto mais evidente, mais bonito para ser vendido. Os esfingolipídios, eles são importantes, tá? Aí sim, a gente vai ter que lembrar, ele já é do grupo dos complexos, lipídios complexos. Por que ele é complexo? Porque além de carbono, hidrogênio e oxigênio, ele vai ter nitrogênio na sua composição. Ele vai formar, gente, a bainha de mielina dos neurônios. Aí eu vou comentar com vocês quando estiver falando de histologia, dessa bainha de mielina, um revestimento, e ela faz aumentar a velocidade da informação nervosa. Fibras nervosas mielinizadas, elas têm maior velocidade de informação, certo? Bom, o outro grupo de lipídios são os carotenos. O beta-caroteno é o mais importante, que a gente vai encontrar muito na cenoura, por exemplo, tem demais. Eles são precursores da vitamina A, aquela que é importante para a visão, que é importante para a estrutura óssea, certo? Porque ela faz parte da atividade, ou ela participa da atividade dos osteoblastos, que são células que fazem a construção da matriz óssea, e os fosfolipídios, que é aquele que vai estar presente na membrana plasmática. A membrana plasmática, eu vou comentar com vocês que ela é fosfolipídica. Desculpe, lipoproteica, tá, gente? É lipoproteica, ela tem lipídios e proteínas, só que lipídio é o fosfolipídio. Ele tem fosfato, ou seja, fósforo na sua composição, por isso que ele é considerado lipídio complexo. Tem um álcool, que é o glicerol, o próprio glicerol, e tem a molécula de duas moléculas de ácidos graxos, certo? Então, como é que a gente vai identificar esse lipídio aqui? Aí, o último tópico, tá, desse ponto, em contato com a água, ele forma micelas. Tá? O que são micelas, a gente vai tentar ver agora. Essas micelas, gente, são mais ou menos isso aqui. Aqui está a estrutura do lipídio, o álcool, certo? O fosfato, desculpe, o fosfato aqui em cima, o glicerol, que está aqui na região mediana, e a cadeia de ácido graxo. Lembrando que essa região toda, ela tem afinidade por água, essa parte de cima, que a gente chama cabeça do fosfolipídio. Ela é uma região hidrofílica. Se eu colocar isso aqui em contato com água, isso vai tender a ficar com a água, e essa parte dos ácidos graxos, que é hidrofóbico, vai tentar se esconder da água. E é essa condição que faz com que, aqui é uma forma resumida, tá, gente? Uma forma mais simples de visualizar, cabeça polar, a insaturação, né, a cauda hidrocarbônica, que é a presença dos ácidos graxos. A micela seria mais ou menos isso. Se eu colocar essa substância em contato com a água, vários deles, a parte que é a cabeça polar vai tender a ficar em contato com a água e a camada hidrofóbica se isola, fazendo uma espécie de bolha. Só que, para conformar a ideia de uma membrana plasmática, vamos lembrar que ele vai fazer uma bolha. Ele fez uma bolha, mas deixou um espaço interno que ficou preenchido também por água. Então, aqui, ó, cabeça hidrofílica, pode ter contato com água, camada hidrofóbica não tem contato com água, e aqui, camada hidrofílica em contato com água. Então, esse aspecto aqui seria a visão geral de uma possível estrutura de uma membrana plasmática, ou seja, de uma célula primordial, certo? A gente chama isso aqui de lipossoma, que é micela, e aqui lipossoma. Micela porque ela está toda fechadinha, tudo escondidinho, como se fosse uma esfera, e aqui ela deixa uma parte aberta que pode acumular água aí dentro também. Claro, acumulando água para ter outras funções e desenvolver a capacidade vital. Assim, a gente vai estudar quando estiver trabalhando a origem da vida, certo? E para que a gente tenha essa noção de como ela realmente é, tá vendo? Ó, esse aspecto aqui, imagine que eu fiz um corte, e aqui seria uma bicamada da membrana celular, ela é lipídica, tá vendo? A camada de fosfato para cima, camada de fosfato para baixo, e a bicamada, a camada hidrofóbica escondida da água, ok? Bom, então isso daí são as informações que eu queria passar para vocês sobre lipídios na aula seguinte. Então, a gente vê aí os outros tópicos que está faltando, proteínas, tal, que é para a gente finalizar isso daí e chegar
na origem da vida até essa segunda unidade. Beleza? Então, agradeço a paciência de vocês, tchau e até a